A paz do Senhor. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia do curso de Liderança. Nós estamos a falar, nessas primeiras aulas, né, já um pouco mais à frente, né, nós estamos a falar sobre a teologia em si. Agora, a teologia na sua igreja. Tem teologia na sua igreja? É claro que tem, porque se estuda a Bíblia, né? Nós poderíamos dizer que cada igreja tem a sua própria teologia, no sentido de que cada igreja ela tem uma comunicação da Bíblia, e ela pode ser diferente da outra. Ela não tem que ser contrária à Bíblia, mas é bom lembrar que existe uma contextualização à realidade do país e da proposta ministerial que Deus estabeleceu para a sua igreja. Agora, considere o próximo AVA que fala de sua igreja, porque você vai ter, não sei se o próximo ou mais à frente, mas você vai ter um AVA ou talvez até uma aula, videoaula, que vai falar da sua igreja, tá? Mas isso você fique atento. Para terminar essa aula dupla, queremos somente dar algumas explicações da Logos. Nós queremos dizer que a nossa teologia, como instituição ou academia teológica de ensino superior, ela considera a formação ministerial como uma base e a interpretação hermenêutica, considerando Jesus como a chave hermenêutica. Quanto à formação ministerial, seríamos um seminário maior, né, como hoje, né, a maioria dos seminários maiores são faculdades teológicas. Aqui nós não podemos ser faculdade teológica, então somos um seminário maior, né? Quando reconhecer a teologia, poderemos receber o status de faculdade. A nível de mundo, nós somos, né, uma faculdade, mas com uma ênfase ministerial, acima de tudo que somos. Em Angola, não existe uma lei, a matéria acadêmica chamada teologia, e todos os cursos de teologia em Angola são cursos livres, né? Então, isso é só para dar uma visão geral, porque nós somos o parceiro de vocês nesse curso, né? A Logos é um parceiro da sua igreja, né? E nós queremos que vocês conhecessem só um pouquinho de nós, né? Da proposta que nós temos, para que você se sinta em compreensão de quem somos, né? Há algumas academias no mundo que seguem o padrão internacional, outras não, mas nós seguimos. Tanto é que os nossos cursos podem ser validados no mundo. É lógico que depende de cada país, porque cada país tem uma lei para a ciência em si e especificamente para a teologia. Então, quando você está no padrão internacional, isso permite que seu curso seja validado em países que têm teologia reconhecida. É o nosso caso aqui como academia teológica. Nós seguimos o padrão internacional, com disciplinas obrigatórias mínimas e horas-aula. Nossos alunos podem validar se assim o desejarem. Se não quiserem, como muitos fazem, é simplesmente a igreja que reconhece, que a maioria de nós somos bacharel em teologia, né, ou temos alguma graduação, pós-graduação, é a igreja que reconhece. Nós nem estamos muito preocupados com o que o mundo pensa ou com o que a academia pensa. A gente só faz validação quando é necessário ou quando é útil, né, para o desenvolvimento e o crescimento do reino. Aí você pode perguntar, mas e os católicos, os metodistas e outros, como o STEL da AEA, né, a Aliança Evangélica de Angola? Bom, todos são curso livre, tá? Pelo menos aqui em Angola. Olhando para a Bíblia, nós seríamos aquilo que a Bíblia chama de escola de profetas, né? Então, há uma escola de profetas, né? Pode-se fazer escola para profetas, né? Inclusive, hoje tem até escolas específicas ministeriais. No Velho Testamento, a gente só tinha a visão do profeta, né? No Novo Testamento, nós vemos Jesus ampliando para os 5 ministérios. E alguns até fazem
escolas específicas para cada um desses ministérios. Essa é a base bíblica que nós temos como faculdade teológica ou como seminário, né? E atualmente chamado de faculdade teológica, né? Porque no Velho Testamento a gente encontra a escola dos profetas. No Novo Testamento a gente encontra Jesus, né? Que ficou 3 anos e meio ensinando aos seus discípulos, preparando-os, né? Depois a gente até encontra o apóstolo Paulo, né, com a escola no lugar que é chamado Escola de Tirano, né, mas era apenas um local, né, ele ensinando aos discípulos de Jesus, né, preparando. Então isso é algo que pode ter escola para estudar a Bíblia, né, e em níveis diferentes, né, e com propostas e objetivos diferentes. Como Jesus ficou 3 anos treinando os discípulos, a maioria dos seminários e faculdades teológicas no mundo seguem esse padrão de treinamento de 3 anos para cima. Aqui em Angola, dentro da ideia de ensino superior, para ser bacharel, tem que ter 3 anos, né? Nós não estamos submetidos a isso. Então, nós temos até uma proposta de ser bacharel em 2 anos. O normal é 3, mas pode ser em 2. Mas isso é apenas uma realidade nossa, né? É claro, se a lei ordenar que seja 3, será 3, né? Mas só quando for obrigatório para nós. Por enquanto, nós não estamos submetidos ao Ministério do Ensino, nem ao Ministério do Ensino Superior. Mas nos países que têm leis que regulam a teologia, as academias teológicas têm que seguir a lei. A não ser que esta lei vá contra a Bíblia. Porque é bom lembrar que importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Nós já temos visto no mundo algumas academias teológicas com professores que não são cristãos. E aí é algo que vai destruir a fé da pessoa. Tem academias teológicas no mundo que a pessoa entra crente e sai descrente. Por quê? Porque tem uma teologia liberal lá, porque tem professores que não são crentes, que ensinam mentira. Então tem que se tomar muito cuidado. Nós somos uma academia pentecostal, porque nós cremos na atuação do Espírito Santo nos dias de hoje, né? Então tem que se tomar um certo cuidado e ver as origens, né, para se fazer, se você quiser no futuro fazer uma graduação, uma pós-graduação em teologia. Nós aqui estamos livres de normas oficiais, pelo menos até o momento, 2020, né? Contudo, procuramos seguir a normatização angolana e a cultura angolana. Existem academias que são de ênfase teológica ou bíblica. Muitos cursos são apenas de ênfase bíblica e outras de ênfase teológica. Na Logos, temos algumas filosofias institucionais que gostaríamos que conhecesse. A primeira é que nós temos a filosofia formativa que nós chamamos de C3, que é conhecimento, caráter e carisma. Carisma, lembrando que é unção. Então, nós cremos que para alguém ser formado precisa de ter conhecimento. Sim, tem que ter. Né? Eu não vou rejeitar o conhecimento, como nós já falamos até. Mas tem que ter caráter. Não adianta ter conhecimento sem ter caráter. E tem que ter unção. Porque às vezes a pessoa tem muito caráter, tem muito conhecimento, mas não tem poder na sua vida. Chega lá um endemoniado e não sabe o que fazer. Ele quer orar a Deus, mas fica limitado, porque ele não consegue orar em línguas estranhas. Né? E as línguas estranhas é uma forma de Deus falar com Deus. Aí tem alguém que vai rejeitar isso. Então, nós, na academia nossa, né, que é a Logos, que é a parceira sua, nós estamos com essa aba apenas para, em 15 minutos, apresentar um pouco para que vocês conheçam a nossa academia, né? Mas, claro, a proposta nossa é apenas de ser parceiros. Mas vamos ver outra lembrança acerca da Logos. Só para vocês nos conhecerem, nossa filosofia interpretativa ou nossa filosofia hermenêutica da Bíblia tem 4 bases. Ela é pentecostal, considerando, né, o que Deus fez no avivamento de 1904 nos Estados Unidos, especificamente na Rua Azusa, quando Deus trouxe o mover
do Espírito Santo de uma forma histórica que nunca houve na história da igreja. Houve grandes avivamentos, mas nunca como aquele em 1904, em que se espalhou o movimento pentecostal pelo mundo inteiro, né? Também nós cremos na filosofia reformada, né, que foi de 1500, né, quando houve aquela quebra com aquela teologia católica, né, que estava afastando a Igreja de Deus. Nós também acreditamos naquela proposta de 1975, né, em Lausanne, naquele evento liderado por Billy Graham, o evangelista e pastor batista, né, que conhecido no mundo inteiro, né, grande evangelista, em que foi feita uma proposta de uma missão integral ou holística, né, em que a igreja precisa não só de evangelizar, mas também de ajudar aqueles que estão em necessidade, fazendo boas obras, né? E também a proposta fraternal, que é uma proposta mais no âmbito de relacionamento entre igrejas. Nunca houve, na história da igreja, um relacionamento de denominações diferentes como está havendo. Também nunca houve tantas denominações no mundo cristão como está tendo hoje, né? Mas também nunca houve tanta conversa entre si. E também relacionamento, né? Um apoiando o outro, um ajudando o outro. Então, essa é a nossa proposta de uma filosofia hermenêutica. Para nós, Jesus sempre é a chave hermenêutica da Bíblia. Tá? Então sempre você vai ver isso. Nós não acreditamos que alguém consegue entender a Bíblia sem Jesus. Na verdade, a Bíblia só mostra Jesus. Porque o objetivo de chegar a Deus é Jesus. E ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Foi o que Jesus disse. Então toda a Bíblia ela foi escrita, não foi para o homem ter conhecimento, saber da natureza, Deus provar que ele existe. Deus não precisa de provar nada a ninguém. Nem que ele existe. Ele existe. Ele não tem essa preocupação. Deus não tem preocupação de provar para o homem que ele existe. Ele quer se revelar ao homem. Ele quer que o homem perceba, não só que ele existe, mas que ele ama o homem. E a única forma de entender isso é por meio de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para terminar essa aba, eu queria dizer que a nossa visão é ser uma academia cristã evangélica, reformada e pentecostal, mas angolana, com uma teologia angolana. O que é uma teologia angolana? É uma maneira de explicar a Bíblia dentro de uma forma angolana de falar. Porque nós estamos falando para Angola. Então, o angolano precisa de entender a Bíblia e eu preciso de falar com os exemplos, com a linguagem, até com a língua, né, ou dialeto, que a pessoa entenda. Né? Então, isso que é teologia angolana, não é uma teologia diferente da teologia cristã, não. É uma forma angolana de se falar a Bíblia. Amém? Então, eu queria deixar essa ava é uma ava no meio de todas as avas, somente essa nós vamos falar assim, um pouco mais sobre a Logos, né? Mas só para apresentar o parceiro, para que vocês conheçam quem somos nós. Eu sou o professor Marco Faleiro e também, nesse ano de 2020, sou reitor, né, da Logos, né, e também assumo a função de chanceler pedagógico. Né? E eu estou aqui para abençoar você, estar junto com você, levando a introduzir você dentro da teologia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você seja feliz, mas também que você faça alguém feliz. Amém? Então, se quiser, veja de novo essa aba só para conhecer um pouco mais da Logos, mas é só essa aba que nós vamos falar, nos apresentando como parceiros da sua igreja nesse curso de liderança. Amém.